eu queria aproveitar e falar contra uma coisa que eu ouvi que eu acho que é uma barbaridade política. Um cidadão nesse debate falou o seguinte: a ditadura militar caiu por causa das eleições. O povo foi votando, foi votando, foi votando, foi votando, quando viram, já não tinha mais ditadura. Ah, não é incrível isso daí? Não é fora do comum? Mas essa ideia, ela é espalhada dentro do PT. Faz parte dessa magia das eleições. Essa ideia é totalmente falsa. Totalmente. As eleições do regime militar nunca resolveram nada. Num primeiro momento, o regime militar chamou eleições. Vendo que o resultado tendia a ser desfavorável, porque era um regime militar, eles aboliram todos os partidos e formaram só 2. Mesmo assim, eles não conseguiam controlar o negócio. Em 1968, lançaram o AI-5, fecharam o Congresso, mudaram toda a legislação. Quer dizer, se a gente conhece minimamente a história do Brasil, do regime militar para cá, nós vamos ver que essas eleições nunca resolveram nada. De 68 a 74, que foi a eleição em que a ditadura mostrou uma fraqueza muito grande, perdeu a eleição de novo, né, porque não foi a primeira vez, houve várias eleições. É que também a gente tem que dar um desconto, porque tem gente que não estava viva naquela época para presenciar. Mas eu, por exemplo, eu era menino, né, e a ditadura, inclusive, ela era bem, como é que se diz? Ela era bem democrática no que diz respeito às eleições, né? Por exemplo, você tinha debates assim à tarde na televisão que demoravam 2 horas entre os candidatos. Eu presenciei um debate, eu era criança, olhando horrorizado aquele debate, eu vi um cidadão tirar um sapato e jogar na cabeça do outro em pleno debate. O debate era MDB Arena, eu não sei se quem jogou o sapato foi o cidadão da Arena ou foi o do MDB que jogou no da Arena. Mas eu vi um sapato voando no vídeo. E eles se xingavam, se brigavam, se pegavam lá. Era uma coisa, parecia o que era comum também naquela época, essas lutas falsas de luta livre, né? Então você olhava e falava assim, isso aí não é para valer, né? E aí tinha eleições. Outra coisa que ninguém sabe, o Brasil é o país das eleições. Ao contrário da maioria dos países do mundo, durante toda a história do Brasil independente, houve eleições. Foram poucos os momentos em que não houve Congresso Nacional e eleições. Eu acho que o único período em que não houve eleições foi o Estado Novo. Quer dizer, de 1820 por aí, pouco antes da independência, até hoje, 200 anos, sempre houve eleição no Brasil. E, pasmem, a eleição nunca mudou nada. Durante todo o Império houve eleições, os mesmos latifundiários continuavam governando, aí a República veio não por causa de eleições, né, mas por causa de um levante militar, mudou um pouco a composição do governo, aí passou um tempão cheio de eleições, onde dominou a oligarquia do café, aí veio a Revolução de 30, teve eleições também, as eleições para constituintes foram fundamentais para estrangular todo o potencial progressista da Revolução de 30, aí chamaram eleições, é bom lembrar essas coisas, né? Getúlio Vargas chamou eleições para 1937, se não me engano, né, onde se apresentaram vários candidatos. Inclusive o próprio Getúlio Vargas apresentou o candidato. E antes que as eleições acontecessem, ele deu um golpe e não teve eleição, enquanto todo mundo estava na preparação da eleição. Aí teve o Estado Novo que não teve eleição.
Depois teve eleição o tempo todo, daí veio a ditadura, continuou tendo eleições. Depois da ditadura tem eleições. Então veja só, o grande milagre das eleições é que ela dá a impressão de que tudo vai mudar, mas na verdade tudo continua exatamente ou quase do jeito que estava antes. Não é que a eleição começou a acontecer no Brasil há 15 anos. Não, a eleição no Brasil tem há 200 anos. E nunca teve uma eleição que fosse honesta aqui também, tem esse detalhe. O país é conhecido pela eleição trucada. Depois de 1930, eles foram obrigados a disfarçar melhor o controle das eleições pela burguesia, mas nunca foi uma eleição perfeitamente honesta. E o pessoal agora quer que a gente acredite que no meio de um golpe de Estado vai ter uma eleição super honesta, os golpistas vão aceitar e tal. Outros estão apregoando a ideia, como eu falei, absurda, de que a ditadura caiu por causa das eleições. Na verdade, a tese correta, embora não dê para a gente explicar profundamente agora, é a oposta. A ditadura demorou a cair por causa das eleições. Se todo mundo tivesse rejeitado aquelas eleições, e tivesse votado nulo, e tivesse exigido eleições limpas, etc. e tal, a ditadura teria caído mais rápido. As eleições foram o principal motivo para retardar a queda da ditadura. A ilusão de que tudo poderia ser mudado pelas eleições. Aí teve a eleição de 74, o MDB ganhou parcialmente. Teve a eleição de 78, para senador e outras coisas, o MDB ganhou parcialmente. Com essas vitórias do MDB, foi se formando um pacto para a transição da ditadura para controlar o ódio popular. Quando a população exigiu eleições diretas, não teve eleições diretas. Na verdade, a eleição foi um mecanismo de contenção da crescente mobilização popular contra a ditadura. Aí quando os adversários ganhavam, a ditadura ia lá e mudava as regras do jogo, né? E ganhava, mas não levava nada. Mas falava, não, na próxima eleição, aí vocês vão ver como é. O negócio vai ser... Como é que nós vamos botar para quebrar aqui? Quer dizer, a ditadura não caiu pelas eleições, isso é uma bobagem política, né?